Boa tarde, meu amigo Raimundinho. Boa tarde, Cartacho Neto na técnica. Boa tarde, os meus amigos jornalistas que não estão aqui nesse momento. Boa tarde, Cajazeiras. Boa tarde, Paraíba. E boa tarde, Brasil. Brasil! Começando mais um Boca Quente, parte 2, o Pinga Fogo Político, na terra do Padre Rolim, trazendo informação, comunicação, trazendo notícia com credibilidade, responsabilidade e verdade. A notícia checada para você que está aí nos acompanhando tanto pelo YouTube quanto pela AM 1070 aqui na Difusora. É a pioneira, A pioneira. Boa tarde a todos. Eu ontem, quando retornava para casa, fui parado lá no bloqueio da BR-230, dos pescadores, dos ribeirinhos, todos aqueles que dependem do manancial das águas do Boqueirão de Piranhas. Eu entendo demais o mal-estar e a insatisfação dos motoristas, daqueles que, de certa forma, tiveram que fazer outro percurso. Mas já vamos há alguns meses em que esse pedido é feito pela comunidade e pela terra do Padre Rolim, e as autoridades se esforçaram em dar entrevistas e explicações sem pé nem cabeça, sem fim nem resultado. Tanto é que não há uma solução. Hoje receberemos aqui de bom grado e com muita expectativa a presença do deputado Chico Mendes, que esteve em Brasília e vai trazer os números reais, porque os números oficiais, veja bem, os números reais do bate-papo que ele teve em Brasília, porque os números reais já estão no documento que foi produzido pela ESA. Ontem recebemos aqui o Ricardo Martins e disse que o documento foi providenciado pela ESA Paraíba. Eu perguntei de quem seria a culpa e ele disse que a demanda é feita aqui na Paraíba. Esperamos aqui Deusjeto Quiroga, o governador João Azevedo e as autoridades responsáveis para responder especificamente sobre isso. Nesse jogo que a política já toma conta, e aí a gente vai ver o que Chico Mendes tem e outras autoridades políticas podem falar sobre o assunto. E ontem eu fiquei lá na paralisação também, sendo solidário àqueles que estavam na luta, e foi liberado lá para as 8h30, quase 9 horas, pela Polícia Rodoviária Federal. Tudo como manda a ordem e o bom senso. Uma luta que é de todos, é da cidade de Cajazeiras, é da comunidade. Não é permitido, aceitável, que tenha água em Boa Vista, que tenha água em Caiçara, água sobrando e Boqueirão de Piranhas secando, a míngua. Já dizem que tem menos de 40 milhões de metros cúbicos, eu não sei. São as especulações feitas aí por alguns observadores. O meu celular está cheio de imagens de animais com sede, de espaços que a água passava 10 metros, hoje é chão, é terra batida. E se não reclamarmos, não brigarmos pelo que é nosso, fica por isso mesmo. Prejudicado é o mais pobre, é o mais humilde e, posteriormente, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Os ribeirinhos ontem estavam com a conversa para o próximo passo. Próximo passo, preste atenção no que eu estou dizendo, viu? Preste atenção no que eu estou dizendo, que é para dizer que a difusora não chega na frente e que não dá a notícia certa. Eles querem fechar as águas, a liberação das águas em Engenheiro Avidos. Já é uma conversa para para equipamentos mais pesados, para utilização de pedras mais maciças e, por que não dizer mesmo, até aterramento, na liberação da água que está saindo aí para São Gonçalo. Essa é a conversa dos principais líderes e da comunidade que vão fechar Engenheiro Avidos. Que ponto chegamos? Ontem fomos notícia no Estado, notícia no Brasil, notícia na região inteira, numa situação que está sendo discutida aqui há meses. Fechar a PB400, fechar a BR-230, causando transtorno e desagrado, e agora vão fechar Engenheiro Avidos, com pás, picaretas, caminhões e tratores específicos, estão organizando aí para os próximos dias, se não resolverem isso no papel, porque ontem à noite eles pensavam em virar a madrugada. Foi com muita peleja, muita boa-fé, muito debate, que
que entraram no consenso para liberar para os caminhões passarem, para as famílias passarem. Caminhoneiros que não tem nada a ver com uma peleja, mas que fazem parte de um processo que só aconteceu porque as autoridades políticas e públicas não tomaram as providências. É como se estivéssemos aqui falando ao vento. É como se aqueles que pedissem a solução estivessem fazendo papel de bobo. Não, ninguém é palhaço. O país tem que funcionar como tem que funcionar. Que a burocracia resolva. A informação que eu recebi é que o pedido é da ESA Paraíba. O ano passado 38 milhões, esse ano 27 milhões. Trouxemos aqui um especialista para falar. Já para 2026 vão pedir menos do que o ano passado? Não, não tem condições. Vão fechar engenheiro havidos. Isso vai gerar um problema muito maior. Vai além do administrativo, vai além do técnico, e aí a emenda vai ficar pior do que o soneto. O aviso está sendo dado. Ouve quem quer, entende quem quer, mas a situação é séria. A situação é muito séria. Essa é a crítica, eu vou para a crônica. A crônica, ela é nacional. Jair Messias Bolsonaro, ele tem uma história. Você pode gostar dele ou não, mas o Bolsonaro, ele tem uma história. Foi pelo Exército. Do Exército, teve problemas. Tentou o garimpo lá para o lado do Mato Grosso. No Exército voltou para lutar por reivindicações pelo soldo. Foi afastado em processo disciplinar militar. Militou no Rio de Janeiro como vereador. Depois foi para a Câmara Federal, da qual não saiu mais. Ele tem sim um ponto de vista, ele tem sim as suas ideias. Você não é obrigado a concordar com Jair Messias Bolsonaro. Como também não é obrigado a concordar com ninguém. Concordar com quem você quer, é a sua formação. Mas Jair Bolsonaro tem uma história. Jair Bolsonaro, ele tem um legado. O reavivar da legítima direita, por assim dizer, mesmo sendo chamado de radical ou extremista, é um legado, é uma herança dos Bolsonaro. E aí, o Brasil, que sempre se adequa, se molda, se organiza em torno dos próprios interesses, tem uma elite política que me parece, nesse momento, o Eduardo foi chamado aqui de irresponsável e de tantas outras coisas, eu não vou nem citar isso, eu vou dizer que, nesse aspecto, ele tem razão. Ele declarou guerra contra o governador Tarcísio, porque ele vê nas bravatas de Tarcísio de Freitas o esquecimento do próprio pai. E aí seria uma injustiça para os eleitores de Bolsonaro e para o bolsonarismo enquanto ciência política. Eduardo não está errado. Lamento informar, amigos e amigas, concordem vocês comigo ou não, mas o Eduardo Bolsonaro é, talvez, nesse momento, em defesa do próprio nome, da própria história do pai, da própria militância que foi construída em torno dele, e não da direita brasileira atrasada, que hoje se alia a Bolsonaro. O Zema foi eleito por causa de quem? Bolsonaro. Cláudio Castro foi eleito por causa de quem? Bolsonaro. Jorginho Melo, Bolsonaro. Ratinho Júnior, Bolsonaro. Até o Caiado mesmo, durante um tempo, comeu no mesmo coxo do bolsonarismo. E agora querem dar uma de moleque doido? Eu já disse aqui, quem engana a menina é papafigo, com bombom, pirulito, chocolate e às vezes sorvete. Querem adoçar a boca de Bolsonaro agora, que não conseguiram aprovar a anistia, aí querem falar em indulto, para pegarem aí esse eleitorado que é dele, de 21, eles dizem os estudiosos, de 21 a 27% do eleitorado brasileiro. E se essa gente ganha, se Tarcísio ganha e deixa Bolsonaro de lado? Se eu sou da família Bolsonaro, eu, a partir de hoje, lançaria o meu nome. Seja Flávio Bolsonaro, seja Michele Bolsonaro, o Eduardo é mais difícil, seja o Carluxo, o Renan, não sei. Eu não confiaria nessa gente que está aí. Quem era o Tarcísio antes de Bolsonaro? Chegou a ser um técnico do governo Dilma, serviu o governo Dilma, prestou inclusive fidelidade. Na primeira oportunidade, mudou de lado, mudou de barco, e foi através de Bolsonaro que ele tornou-se governador de São Paulo. Nada mais. E mesmo nesse momento, ele está andando em ovos. Tarcísio hoje, ele faz a meia-culpa. Ele nem é homem de assumir Bolsonaro de vez, que deveria, é o que eu acho, deveria ter postura, já que ele quer esse legado,
deveria chegar lá e bater com mais força em Alexandre de Moraes, deveria defender as causas do bolsonarismo, deveria levar o povo para as ruas, não, mas ele está naquele negócio de paz e amor, Tarcisinho Society. Vai ali na entrevista e fala uma coisa, e diz que é injustiça, que vai pedir o indulto, mas não está militando na causa bolsonarista. Essa é a realidade. Nenhum governador de direita está abraçando o Bolsonaro de verdade, que está nesse momento preso, já respondendo por 27 anos de prisão, e já tomou outra inelegibilidade nas costas, aumentando o tempo de inelegibilidade para 46 anos. Desse jeito, Bolsonaro não volta mais, mas deixa os seus eleitores órfãos, porque o que parece é que essa elite brasileira e parte do Centrão querem comer do bolo bonito, o bolo recheado, a torta do bolsonarismo, mas abandonaram o Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está certo, está certíssimo. Eu falo como estratégia política. O que garante que Tarcísio ganhe, Bolsonaro, digamos que não consiga esse indulto, porque é constitucionalidade, e aí daqui a 4 anos, quem é que vai lembrar de Bolsonaro? Bolsonaro na cadeia, pagando aí, respondendo, né, pelas acusações e pelo julgamento que respondeu, sem ninguém por ele, porque rei morto, rei posto. Então eu concordo com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro talvez seja hoje o mais lúcido dentro do que eu acho que ele cometeu de errado em relação aos procedimentos que eles escolheram, mas na política ele está mais afiado do que a espada do maior samurai que o Japão já produziu. É isso mesmo, Eduardo, você tem razão. Tem muita gente querendo comer o legado do teu pai, pegar os eleitores e largá-lo à míngua, à própria sorte. E aí, Raimundinho, a gente vai ouvir aquele samba. Tem um samba que fala muito sobre isso, sobre traição. Porque isso é uma traição fina, uma traição elegante, uma traição charmosa. Você vai lá, dá tapinha nas costas do cidadão, abraça, beija, te amo. Aí depois você canta assim, né? Lá, meu Deus do céu, na hora do samba não vai sair. Você pagou... Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Nenhum desses políticos foram nada até Bolsonaro chegar, colocar ordem na casa e escrever a própria história. Cuidado, Bolsonaro, para não receber com traição a quem sempre você deu a mão. Podemos concordar e discordar de várias ideias, mas contra a traição, meu irmão, eu, professor Alberto Melo, nunca defenderei nada para prejudicar alguém que tem a própria história. Eduardo, continue firme. A candidatura é de vocês. Porque se entregarem a qualquer outro político que se diz de direita, que até o momento não parecem ser, vão receber a traição a vocês que deram a mão. Boa tarde.